Nos anos 90, mais ou menos ali, no início de 1994, estreava no SBT o melhor desenho animado inspirado no Homem Morcego, Batman, a série animada. E a partir do episódio 66, mudou o nome para The Adventures of Batman e Robin, ou As Aventuras do Batman e Robin. A abertura também sofreu algumas mudanças, com cenas de episódios onde o Robin atuou, e no encerramento surgiu a clássica silhueta do Batman e Robin, no fundo vermelho, que também está presente em todos os jogos. Eu sou fã de carteirinha do Batman, e tenho esse desenho como um dos melhores de todos os tempos. E era óbvio que um produto de sucesso como esse não iria ficar de fora do mundo dos games. The Adventures of Batman e Robin teve jogos lançados para o Mega Drive, Sega CD, Super Nintendo e Game Gear. No Super Nintendo o trabalho ficou nas mãos da Konami, que nos trouxe um jogo de ação plataforma side-scrolling para um jogador, onde só jogamos com Batman, e o Robin fica restrito apenas nas aparições de diálogos e algumas cutscenes. Uma curiosidade sobre a versão do Super Nintendo é que, como ela foi lançada em 94, existe o boato de que ela já estava em desenvolvimento antes do seriado mudar o nome para The Adventures of Batman e Robin. E nesse caso, o game era para ser, na verdade, baseado no Batman, a série animada. Então, supostamente, tudo referente ao The Adventures of Batman e Robin que tem nesse jogo, tela de abertura, cutscenes e até o final, pode ter sido inserido no game posteriormente para seguir o hype das outras versões. Isso explicaria o verdadeiro motivo de não ter o Robin como um personagem jogável nessa versão. Segundo os fontes, uma nota foi publicada numa edição da revista Nintendo Power, mas não se sabe a veracidade desse fato. Já a versão do Game Gear ficou por conta da Novo Trade, que se trata de outro game de ação plataforma side-scrolling. Um detalhe curioso é que o sprite do Batman nesse jogo é bastante semelhante ao da versão de Mega Drive. Existem outras semelhanças, como fases e até alguns inimigos. O Sega CD recebeu um game de corrida com tiro um tanto genérico, cutscenes entre as fases, usando uma animação em FMV produzida pela própria Warner Bros., exclusivamente para o jogo. Cutscenes em FMV é uma marca registrada do Sega CD, como já sabemos. Assim como o Mega Drive, essa versão foi desenvolvida pela Clockwork Tortoise. Mas é uma pena que se baseia apenas em corrida. Tem nenhuma ação de plataforma como acontece em Batman Return, por exemplo. O Mega Drive, por sua vez, recebeu um dos jogos mais frenéticos da época, o Run and Gun Side-Scrolling, produzido também pela Clockwork Tortoise, para um ou dois jogadores, onde podemos selecionar tanto o Batman quanto o Robin. O Senhor Frio tem um plano para congelar toda a Gotham City, e para manter o Batman meio ocupado, ele ataca o Asilo Arkham e liberta a verdadeira Legião do Mal, Coringa, Duas Caras e o Chapeleiro Maluco. Estão todos em Gotham e o Batman terá que enfrentá-los até o confronto final contra o Senhor Frio. Ao total são 4 estágios e cada uma delas com 2 ou 3 subfases, até o confronto com o boss. O visual do game é incrível, esbanjando efeitos de paralaxe e rotação de sprite. Os gráficos realmente impressionam, muita coisa acontecendo na tela, inimigos, explosões. Em destaque, eu escolho a fase do Chapeleiro Maluco, enfrentando os gatos de botas, entre outras coisas. Um detalhe interessante, é que talvez você não tenha notado, é que no estágio Happy Birthday to Me, eles tentaram recriar aquela cena clássica da abertura, onde o banco de Gotham está sendo assaltado e de repente temos aquela explosão das janelas.
Esse jogo chegou quando os 32 bits já estavam se estabelecendo no mercado. Então, as desenvolvedoras já conseguiam criar obras incríveis, extraindo o máximo dos consoles 16 bits. Esse é um ponto que gerou muita controvérsia e críticas, tanto por parte da mídia quanto do público gamer. Mas ainda que discorde, eu entendo um pouco essa estranheza. A música do jogo foi composta por Jasper Kidd, mais conhecido pelo seu trabalho em franquias mais atuais. Ele trabalhou em Assassin's Creed, Hitman e Borderlands. Jasper Kidd também trabalhou em outros jogos para o Mega Drive, como WS Pro Movie Soccer, Subterrânea e Red Zone. Jasper conhecia o hardware do Mega Drive, então usou todo o poder do Yamaha 612 para compor uma trilha sonora totalmente eletrônica e tão frenética quanto o jogo se mostra. Considero a trilha sonora desse jogo como uma das melhores do Mega Drive. Suas músicas são incríveis e apesar de destoar da trilha original do desenho animado, aqui ela acaba fazendo todo sentido se considerarmos o ritmo eletrizante que o jogo tem. Mas só quem apreciou de fato esse desafio conseguiu entender o porquê dessa melodia técnica. Outro detalhe interessante sobre essa trilha fica por conta do tamanho das faixas, pois se você parar para escutá-la, vai encontrar músicas que duram 3, 4 ou 5 minutos, sem dupla. Estamos falando de Chicane, que tem o tamanho de música comercial, coisa que nunca tinha visto em nenhum outro jogo, nem mesmo na franquia Streets of Rage tem músicas desse tamanho. Outra curiosidade é com relação ao tema de abertura, pois caso você deixe ela tocando sem começar o jogo, vai ouvir uma música com seus incríveis 9 minutos e 20 segundos sem loop. Vamos ouvir um pouquinho dessa trilha maravilhosa. Curtam aí. Os comandos do jogo são bem simples. No modo Run Gun, os botões A e C atiram e o B pula. Já nas fases Shooter Up, só se pode atirar utilizando os mesmos botões A e C. Quando os inimigos estão próximos, nossos heróis descem a porradas, com socos, chutes e até cabeçadas. Os itens disponíveis são poucos. O coração enche pontos de energia, o coração grande enche metade da energia, o fechagem carrega totalmente o tiro, a caveira destrói todos os inimigos da tela e a máscara do Batman, uma vida. Há 3 tipos de tiros disponíveis no jogo, que podem ser aprimorados em até 6 vezes. Tiro azul, Shurinkes, depois de alguns upgrades, se torna um tiro triplo. É o mais rápido, porém o mais fraco. O tiro verde, a bate-bola, este é um tiro de direção única, com seu nível máximo, mas também é o mais forte. O tiro laranja, o Batarang, é o tiro forte, principalmente quando atinge seu nível máximo, que também se torna triplo. Apesar da maioria das fases ser no bom e velho Run Gun, temos algumas fases em que a jogabilidade muda um pouquinho, como é o caso da segunda fase do capítulo Duas Caras. Flying Over the City, onde o Batman encara um voo de asa delta pela cidade de Gotham City, transformando o jogo num legítimo shoot-up. Bem legal, que até mesmo eu, jogador de navinha bem medíocre, consigo jogar bem e acho bastante divertido. Ainda temos mais 2 fases em que o Batman encara um jetpack. Me lembro bem que a primeira vez que eu vi essa fase, eu achei que o Batman estava preso num tipo de cadeira voadora. Psycho Section e Big Machine são essas fases.
Sem esquecer da luta final contra o Seu Frio, onde os heróis também utilizam jetpack. Essas fases são insanas e servem para mudar um pouco a gameplay. Apenas 4 estágios, você deve levar mais ou menos entre 1h10 a 1h30 para finalizar. E se não perder nenhum, continue, pois se perder, terá que voltar ao início da fase. A primeira vez que eu aluguei esse cartucho, joguei com meu irmão, nós conseguimos finalizá-lo depois de 2 dias mais ou menos. Mas claro que a gente se estressou muito, até conseguimos entender de fato a mecânica. The Adventures of Batman Robin chegou aplicando aquela voadora de 2 pés, trazendo um nível de dificuldade que incomodou. E isso acabou prejudicando nas avaliações que recebeu por parte das revistas. A forma de ser um dos jogos mais difíceis do Mega Drive e ainda trazer uma trilha sonora eletrônica fez com que ele fosse muito criticado nos reviews de algumas revistas gringas, algo que não aconteceu por aqui, já que as revistas nacionais recepcionaram o game de maneira muito positiva, com notas bem acima da média. O review da Electronic Game Mountain, número 70, foram de 4 pilotos que aplicaram notas um pouco acima da média, 6,5 ou 7,5, destacando seu desafio como impossível. A Game Pro número 73, de agosto de 1995, avaliou o jogo com notas entre 3 a 3,5, classificando-o como um jogo genérico e com desafio alto. Já a revista Next Generation número 88, de 95, detonou completamente o jogo e deu apenas 1 estrela de 5, e isso pela inclusão do Robin no jogo, que inclusive não perderam a piada de dizer que isso porque somos legais. Esses caras aí com certeza não passaram nem da primeira fase. Mas enquanto o Homem Morcego e o Garoto Prodígio eram massacrados lá na gringa, por aqui a história era bem diferente. Eu separei aqui 3 revistas para a gente analisar os reviews de cada um. A revista Ação Games 87, de julho de 1995, deu nota máxima ao game, e ainda premiou com o selo The Best of Ação Games, algo que só os jogos realmente bons conseguiam. A Super Game Power 17, de agosto de 1995, deu a nota final de 3,5 de 5, uma nota considerada mediana. Enquanto isso, a revista Videogame número 52, também de agosto de 1995, dava ao Morcegão a nota 10, inclusive com nota 10 em gráficos e nota 9 em som. É interessante a gente observar essas avaliações, principalmente quando vamos comparar os gamers brasileiros e americanos, pois pelo que parece, The Adventures of Batman Robin do Mega Drive não foi muito bem visto lá fora, mas daqui podemos perceber uma recepção totalmente avessa do que aconteceu por lá. Não há como negar que muita gente adorou o game e outros também odiaram, mas com certeza isso está atrelado ao seu grau de dificuldade. E até hoje eu escuto comentários de que acham esse jogo muito difícil, que é um jogo impossível. Se você procurar no YouTube por top 10 jogos difíceis ou algo assim do Mega Drive, com certeza Adventures of Batman Robin vai estar incluso. Ele pode não estar em primeiro lugar, porque tem outros jogos muito mais difíceis, mas certamente ele está num top 10. Bom pessoal, estamos chegando ao final desse vídeo, né? Esse foi o primeiro review de A a Z, da letra A, do Adventures of Batman Robin. Espero que vocês tenham gostado. Peço desculpas pelos erros que acredito que vão ter, já que é meu primeiro review, minha primeira edição de vídeo assim para o canal, mas prometo que vou melhorar, tá certo? Se você gostou, peço que deixe o seu like e também que se inscreva no canal, isso vai ajudar muito, beleza? Então, até o próximo review de A a Z, aqui no Jogatinas de A a Z. Valeu, fui!